embora o nome da música seja Encontros e Partidas, né? Bem parecido com o tema de hoje. Mas hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre esses ciclos pelos quais nós passamos na nossa vida. E se eu for pensar só nessa encarnação, quantas e quantas histórias já iniciaram e já terminaram, né? que estão compondo a história da vida que eu estou construindo ainda. Mas dentro dessa história principal de vida, quantas outras já iniciaram, quantas outras já terminaram, quantas pessoas já fizeram parte da minha vida e hoje já não fazem mais, pelos mais diversos motivos. Quantas pessoas já nos acompanharam no tempo de escola, aqueles amigos que pareciam ser amigos inseparáveis para a vida toda, e hoje, pelos mais diversos motivos, a gente já nem sabe mais aonde estão, o que estão fazendo, se estão encarnados ou não, se estão bem ou não, nós não sabemos. A vida foi se encarregando de nos mostrar caminhos diferentes, de nos levar para caminhos diferentes, e nós fomos permitindo viver essa vida, as oportunidades foram aparecendo, algumas nós aproveitamos, outras não aproveitamos, porque entendemos que naquele momento não era o melhor para nós, mas fomos construindo essas histórias, vivenciando esses ciclos, tirando o melhor proveito dessas companhias da nossa vida, e assim nós chegamos no ponto que estamos hoje. Cada um de nós aqui tem uma história de vida muito particular. Cada um de nós está num ciclo de vida nesse momento muito particular. E é tão interessante analisar isso que às vezes viver não é uma coisa muito simples. Nem sempre a vida se apresenta para nós de uma maneira simples. Porque todos nós temos a nossa individualidade para cuidar. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, todos nós temos a nossa caminhada, e apesar de termos a nossa vida individual, temos nosso ciclo de vida individual, nós também temos outros ciclos coletivos dos quais nós fazemos parte. Então temos o ciclo de vida da nossa família, dos nossos amigos, do nosso ambiente de trabalho, do ambiente religioso que nós frequentemos. E quantas vezes nós já não abandonamos a nossa própria vida, deixamos de lado a nossa própria história, a nossa própria caminhada individual em prol desses ciclos coletivos. E sinceramente, essa nunca é a melhor escolha. Por isso que eu falo que não é tão simples viver, porque eu tenho que aprender a equilibrar isso na minha vida. Eu tenho que entender que o trabalho na casa espírita é muito importante, é claro que é. Mas ele não pode se sobrepor àquilo que eu preciso fazer também para me sentir bem. Porque senão eu não consigo realizar bem esse trabalho. A minha família é algo primordial, caminha comigo, eu amo meus familiares. Mas chega um determinado momento em que é preciso colocar um limite entre as necessidades que o outro coloca para mim e as minhas próprias necessidades. Eu preciso satisfazer também as minhas necessidades. De vez em quando ser um pouco individualista é necessário, é muito necessário. Isso não significa que eu não me importo com os outros, mas significa que às vezes eu me importo tanto que eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem, eu preciso me fortalecer para que eu possa servir bem aos outros. Não adianta. A gente vai olhar uma história como a de Chico Xavier, um homem que serviu aos outros o tempo todo, estava lá ajudando todo mundo, escreveu um livro, escreveu carta, fazia campanhas, doava alimentos, cuidava de um monte de coisa ao mesmo tempo. E ainda assim, ele tinha os momentos em que ele tirava para ele, os momentos em que ele ficava sozinho, os momentos em que ele orava para si, os momentos em que ele recebia alguns amigos na sua casa. E muitos descrevem que era quando terminava os trabalhos, e ele chamava o amigo para a casa dele, às vezes 5 horas da manhã, ele senta aí que eu vou te passar um café. E aí eles conversavam durante horas. Era o momento em que ele tinha para se refazer, para se recarregar de boas energias.
nós precisamos de momentos assim. Nós precisamos de momentos assim, principalmente para nos entendermos, para nos compreendermos, para saber se o ciclo que eu estou vivendo naquele momento, se a vida que eu estou vivendo naquele momento é ideal para mim. Porque às vezes a gente vive tanto no automático. Às vezes nós vivemos de uma maneira como se estivéssemos numa linha de montagem. Quem já viu reportagem aí de fábrica de carro sabe bem o que eu estou falando. Está ali aquela máquina, a carcaça do carro passando na esteira, tem um braço mecânico, coloca uma porta, outro coloca outra porta, outro coloca um vidro, instala um banco. É uma linha de montagem. E nós nos permitimos viver nessa linha de montagem. Porque em algum momento, isso é demais, porque em algum momento a sociedade, a gente não sabe quem é a sociedade, estabeleceu padrões, disse que para eu ser feliz eu tenho que seguir esses padrões. Se eu não seguir esses padrões, eu não sou feliz. Então, até determinada idade, eu tenho que terminar minha faculdade. Até tal idade, eu tenho que estar casado. Até tal idade, eu tenho que ter filhos. E eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso poder viajar de vez em quando, porque senão eu não sou feliz. E aí eu vou vivendo dentro de um padrão estabelecido por pessoas, por um povo que eu nem sei quem é. Não tem um rosto. Mas são ideias que já foram embutidas na nossa mente desde muito tempo. E eu não estou aqui dizendo, por favor, que quem fez faculdade, quem casou, quem teve filho, quem tem carro, quem tem casa, não é feliz. São felizes também, se for o que elas querem para as vidas delas. Mas há pessoas que não querem. Há pessoas que não querem. Pessoas que não querem casar, que não querem ter filhos, que não pensam em ter casa própria, que querem ter carro, não sabem nem dirigir, não têm vontade de aprender. E se fala isso para alguém, não sei dirigir, também não tem a menor vontade de aprender o quê? Parece que a pessoa está cometendo um crime, porque não quer. Não, eu moro aqui de aluguel, o meu trabalho dá para eu pagar o aluguel, eu prefiro pagar o aluguel aqui nessa casa aqui que é bem localizado, do que de repente comprar uma casa própria em outro lugar mais distante, eu não quero. Mas parece que é um absurdo que a pessoa está dizendo. Porque nós já vivemos dentro deste padrão. A nossa mente já foi totalmente robotizada para entendermos que só atendendo determinados requisitos é que nós seremos felizes. Quando não é verdade. Até algum tempo atrás, entendi que só uma união cis heterossexual era aceitável, era normal. E quando as pessoas não sofreram, porque na sua individualidade, no seu íntimo, o desejo delas é puro. Não queriam ter união cis heterossexual, mas eram gays, eram lésbicas, e queriam estar numa outra condição, mas viviam presas sobre o preconceito de uma sociedade que as impunha viver de uma maneira. Então esses padrões já não são quebrados. Esses outros padrões que nos limitam também estão sendo quebrados. Hoje em dia há pessoas que vivem muito bem fora da propensa normalidade, que é normalidade para mim, mas para o outro não é. São situações muito individuais, são ciclos, como eu disse, muito individuais, e que quando chegam na esfera do coletivo, nós temos que aprender a respeitar. E eu entendo, tá, gente, o quanto que é difícil respeitar o outro na sua vontade. Eu ainda não tenho filhos, pretendo tê-los, ainda não tenho. Mas eu fico imaginando o quanto que é difícil para os pais, quando os filhos de repente escolhem seguir um outro caminho que não que eles imaginavam que seria o ideal. Não, mas eu queria que meu filho fizesse medicina, mas ele não quer fazer medicina, ele quer ser professor. Mas meu filho vai morrer de fome sendo professor. Ser médico é melhor, é um pouco melhor, tem uma vida um pouco mais confortável, mas ele não quer fazer o quê? E aí? E é difícil, é um momento em que se precisa permitir que o filho vá. Que muitas vezes até quebra a cara, fazer o quê? Faz parte da vida. De repente o filho, a filha está num relacionamento que você olha e fala, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar problema em algum momento. Mas o que é que você vai fazer? Tem que respeitar, não tem jeito. Até uma certa idade ainda consegue controlar, eu sei. E os pais rezam para que essa idade nunca passe. Porque depois de uma certa idade não tem mais controle. E é
segredo de viver bem é encontrar esse equilíbrio entre o respeito e o cuidado. Até que ponto eu estou sendo cuidadoso e até que ponto eu estou querendo impor a minha vontade. Eu estou querendo que o outro viva a vida que eu escolhi para ele viver. Eu estou querendo que o outro viva sob padrões e regras que servem para mim. São padrões e regras relativos. Eu estabeleci para a minha vida determinados padrões, determinadas regras. Eu não posso querer que a sociedade inteira viva sobre a mesma ótica, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ter muita gente sofrendo. E no fim das contas eu também vou acabar sofrendo, vou perceber que aquilo que eu achava que era um bem foi um mal para todo mundo. Então, esses pequenos detalhes da vida, entre se entender qual é o momento que eu estou, o que eu estou fazendo agora. Será que eu estou realmente vivendo a vida que eu deveria viver? É a vida que eu escolhi viver? Esse é o momento ideal para mim? Este é o meu momento ideal de vida, independente do que eu esteja fazendo, independente de onde eu esteja, como eu esteja, é o momento ideal de vida? Eu estou tirando as melhores lições desse momento? Ou será que eu tenho que dar uma guinada de 180 aqui e fazer outra coisa? 180, tá, gente? 360 a gente roda e para no mesmo lugar. Aí não serve. É a guinada de 180, tem que mudar de direção. Ou não, vou seguir esse caminho aqui que está bom. Analise Jesus, a trajetória de Jesus. Sabia exatamente onde andava. Sabia exatamente o que estava fazendo. E entendia que era necessário estar ali naquele momento. É lógico que eu sei quando a gente fala de Jesus, as pessoas falam, mas Alex, é Jesus, né? Não sou eu, né? Você está falando de Jesus. Mas é o modelo de guia que nós temos. Não tem outro. Não tem outro. Não é? Kardec pergunta qual é o modelo e guia que Deus nos deu para a nossa vida. A resposta é Jesus. Não tem explicação. Não tem uma mensagem gigantesca de Paulo de Tarso depois. Nada. Jesus. Acabou. Então é a partir da ótica de Jesus que nós vamos analisar a nossa vida e saber qual é o caminho que nós estamos trilhando. Se esse realmente é o caminho que é o ideal para mim. Se eu estou realmente fazendo aquilo que eu quero, aquilo que me completa. Se as relações que eu estou estabelecendo são as relações mais saudáveis para a minha vida. Quantas e quantas relações nós já não passamos e nos mantivemos nela durante um tempo desnecessário por conta de uma carência excessiva que nós temos. Ah não, está ruim, mas é melhor continuar aqui porque se terminar eu fico sozinho. Gente, tem 7 milhões de pessoas no mundo. É impossível ficar sozinho, a não ser que queira, né? A não ser que o nosso estágio de autoestima, né, na verdade, esteja tão baixo, a não ser que a gente se olhe de uma maneira tão diminuída que nós não nos sintamos capazes nem merecedores de termos uma vida feliz ao lado de uma outra pessoa, se essa for a nossa vontade. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu terminei o último relacionamento, tenho o último namoro, casamento, tem uns 5 anos, 10 anos, não arrumei mais ninguém. Deve ser porque quando você se olha no espelho, a imagem que você vê é das melhores, porque a sua energia não está bem equilibrada. E essa energia é o que você transparece para os outros.
parceiro bacana para estar com ela na vida dela, ou ela acha que nenhum homem presta. Você decidiu o que quer. Quando nós não sabemos o que nós queremos, qualquer coisa serve, né? E aí a gente vai ter que se contentar com qualquer coisa. É como diz lá no filme da Alice no País das Maravilhas, é fantástico. Eu não li o livro, só vi o filme, né? A Alice chega na bifurcação e encontra o gato em cima de um muro. E aí ela pergunta para o gato, mas para onde é que eu vou? E o gato responde: aonde você quer chegar? Ele responde outra pergunta, que ela fala: eu não sei. E a resposta dele é fantástica. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Se eu não sei aonde eu quero ir, se eu não sei o que eu quero fazer, se eu não sei qual é o meu momento aqui nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui agora, então qualquer vida serve para mim. Não importa. Qualquer coisa que eu estiver fazendo vai estar sendo bem feito, ou mal feito, na verdade. Porque quem faz qualquer coisa, quem vive uma vida qualquer coisa, não pode esperar coisa boa. Quem só sobrevive, não pode esperar viver na plenitude, só está sobrevivendo. E vocês podem ter certeza, nenhum de nós que está aqui, nenhum ser humano que está nesse planeta, veio aqui apenas para sobreviver. Todos nós estamos aqui para viver, e viver em plenitude, viver em abundância, viver uma vida fantástica que está reservada para nós. Mas nós precisamos querer viver essa vida. Nós precisamos ter vontade de aproveitar esse momento. Nós precisamos nos reconhecer merecedores de viver tudo de bom que a vida tem para nos oferecer, tem para nos ofertar. Primeira coisa, a gente tem que começar a olhar para nós e parar de olhar para o outro. Então eu tenho aqui a minha vida, e minha vida é até boa. Tenho uma vida estabilizada, eu passo necessidades materiais, hipoteticamente, não, personagem, eu passo necessidades materiais, tenho uma família, mas eu olho para a casa do vizinho. O vizinho comprou um carro novo. O que será que ele está fazendo para comprar um carro novo? Mas o vizinho, eu acho que ele trabalha com tal coisa, não dá tanto dinheiro assim. Aí eu começo a fantasiar um monte de coisa para desmerecer a conquista do outro, que é uma conquista dele, da família, daquela família. Por que isso? Por que eu não consigo olhar para mim e falar: poxa, eu tenho uma vida boa, mas eu quero melhorar um pouco? O que eu posso fazer para melhorar? O que o outro fez para conseguir o que ele está conseguindo não é problema meu. Ser honesto, ser desonesto, não é problema meu. O que eu tenho com isso? Já é difícil dar conta da nossa própria vida, gente. Já é complicado dar conta da nossa própria vida. Fazer aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Eu às vezes acho que meu dia tinha que ter 40 horas, gente. Ainda assim ia faltar tempo. Tanto de coisa que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Mas é a vida que eu escolhi. E eu hoje posso dizer que eu estou vivendo exatamente aquilo que eu queria viver. É a vida que eu escolhi. Não tenho muito tempo, trabalho bastante, tenho família para me dedicar, não importa. Eu estou satisfeito. É necessário que todos nós olhemos para nós algum dia e pensamos: não, agora eu estou satisfeito. Fazendo aquilo que eu queria fazer. Ah, eu já cheguei aonde eu quero chegar? Não, eu ainda quero chegar um pouco mais longe, mas eu estou no caminho. Eu sou o tipo de pessoa que eu me sinto muito envergonhado quando eu quero mudar alguma coisa e não inicio um processo de mudança. Então, me lembro bem quando eu era ali adolescente, principalmente, e eu tinha os dentes muito tortos, nascendo assim, fazer o quê? E eu não tinha
Quem me conhece já há bastante tempo, alguns anos sabem o quanto que eu era gordinho. Eu cheguei a quase 100 quilos. Olha, uma pessoa do meu tamanho, chegar a quase 100 quilos é um exagero. Então eu tinha vergonha, não andava sem camisa, raramente ia à praia. Aí eu comecei a correr, descobri a corrida, que maravilha. Eu comecei a emagrecer. Emagreci uns 2, 3 quilos, comecei a ir para a praia, de sunga. Você já está malhado? Não estou, mas eu já iniciei o processo de mudança. E isso para mim já é suficiente, eu já estou feliz pra caramba. Porque a minha vida já está mudando. E assim são as coisas. Nós temos muita mania de pensar que nós somos jogados nas situações. Mas nós não paramos para pensar que nós somos jogados nas situações porque nós permitimos que isso aconteça. Porque todos nós podemos controlar os aspectos da nossa vida. Muitos deles, pelo menos. Uma boa parte deles nós podemos controlar. Pelo menos a reação que eu vou ter diante de cada situação eu consigo controlar, se eu quiser. Eu consigo entender o momento em que eu estou e por que eu estou tendo tal reação. Por que tal atitude de outra pessoa me deixou chateado ou me deixou feliz? Qual é a atitude que eu estou tendo com relação ao outro que vai deixá-lo chateado ou vai deixá-lo feliz? Porque realmente nossa caminhada é muito individual. A construção da nossa vida é individual, sim, na maior parte do tempo. Mas nós não podemos negar que nossas atitudes influenciam na vida de outras pessoas, assim como atitudes de outras pessoas também influenciam na nossa vida. Mas influenciam tanto que nós permitimos que isso aconteça. Às vezes eu tenho atitudes que nem influenciaram tanto assim outra pessoa, nem causaram tanto impacto assim na vida de outra pessoa, mas eu às vezes fico pensando naquilo. Como hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei e cumprimentei algumas pessoas da casa que eu já conhecia e cumprimentei uma outra pessoa que eu não conhecia, mas estava ali perto, eu estendi a mão assim, cumprimentei e tal. Aí a pessoa falou assim para mim, de quem eu estou falando, sabe, que é para lembrar, falou assim para mim, eu te conheço não, eu passei a conhecer agora, falou assim para mim. E eu na hora, eu respondi sem pensar, falei assim, não conhece não, mas vai conhecer daqui a pouco. E depois que a pessoa falou assim, como você foi arrogante, mas que babaca falar um negócio desse. Mas não foi minha intenção. Minha intenção é porque eu falar meu nome e a pessoa ia me ver lá e saber, é o Alex e tal, mas eu estava sentado ali remoendo isso na minha cabeça. Eu falei assim, gente, mas como que pode? Porque outra pessoa pode olhar e falar assim, nossa, mas que arrogante. Ele quis dizer o quê? O que ele quis dizer com isso? Que daqui a pouco ele vai lá, todo posudão, vai fazer a palestra lá. Eu vou saber quem ele é. Então já peço desculpa de antemão para essa pessoa que está aí, que sabe por que eu falei assim, né? Mas são atitudes que podem impactar na vida de uma pessoa. Às vezes a gente fala as coisas sem pensar. Age por impulso. Quantas vezes? Bateu, levou. Vento que venta casa, lá. Não é assim que funciona. A vida não pode ser assim. Não pode ser vivida numa sucessão de impulsos. Eu não posso fazer o que me vem à cabeça toda hora. Eu não posso fazer só o que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho que ter responsabilidade nas minhas atitudes. Eu também tenho que pensar no outro quando eu ajo. Por isso que é tão necessário, em muitos momentos, eu agir de uma maneira um pouco mais individual também. Porque se a gente começa a fazer só o que os outros querem que eu faça, se eu começo também a querer só agradar os outros, eu desagrado a mim mesmo, no final das contas não estou agradando a ninguém, estou desagradando todo mundo. Mas mesmo assim, é necessário pensar no impacto que as nossas atitudes causam no meio que nós vivemos. Mesmo que muitas vezes a gente faça e nem tem noção do que está fazendo. Eu fiz, mas eu não sabia que isso ia ofender alguém. Eu não sabia que ia chatear alguém, mas chateou, ofendeu. Então vai lá, pede desculpa, reforma o seu pensamento, começa a ter um pouco mais de responsabilidade ao agir. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, uma pessoa próxima, que estava no relacionamento
cometido uma paixão avassaladora, terminei tudo, agora estou no outro relacionamento, tudo. Eu só falei, tudo bem, eu entendo, às vezes acontece mesmo, a pessoa se apaixona perdidamente. Mas esse monte de fotos já na rede social, há necessidade disso? Como é que você acha que está a cabeça da outra pessoa lá, a que levou o pé, olhando a rede social e vendo esse monte de fotos, declaração de amor? Há 15 dias atrás o amor era ele, agora já é outro. Você não podia esperar um pouquinho? Não dá. É esse tipo de responsabilidade que eu estou falando. Não vai deixar ele viver por causa dos outros, mas tem um pouco de cuidado nas suas atitudes. E falei para ele, se fosse o contrário, como é que ia ser para você? Ele se apaixonou por outra pessoa, terminou com você, com uma semana ele não terminou, já está com a rede social repleta, parece que está com outra pessoa há 10 anos já. É o amor da vida. São esses cuidados, né, que nós precisamos ter. Não é deixar de viver, mas é também entender que dependendo do que for, minha atitude machuca muito o outro. E também entender o momento de encerrar determinados ciclos que acontecem. Como eu estava falando antes, quantos relacionamentos a gente vai levando, empurrando na barriga aqui, porque acha que não vai encontrar o outro. E às vezes são relacionamentos terríveis, relacionamentos abusivos, e a pessoa não termina, e está vendo que aquilo vai complicar. E está vendo que às vezes pode escapar para um relacionamento de violência física. Vai. E aí eu fico imaginando a cabeça dos pais, se tem filhos nessa situação. Olha e fala, filha, sai disso daí. Vai dar ruim esse marido seu, olha só, a gente bateu. Ela fala, não, mas foi só dessa vez, ele vai mudar, ele vai melhorar. A gente sabe que não vai mudar, não vai melhorar, vai continuar com aquela atitude. Mas a pessoa acha que vai ser a salvadora da pátria. Nós temos essa mania de achar que nós somos os salvadores da pátria. Não, mas eu estou aqui, eu vou ajudar ele, vai melhorar, vai ficar uma pessoa melhor. Não vai, infelizmente. O histórico de vida nos mostra que não muda, infelizmente. Ou às vezes vê lá aquele filho que está casado e a esposa domina totalmente a vida do cidadão. Ele não sai mais, ele não tem amigos, não consegue visitar a família. A pessoa vai monopolizando toda a atenção. E os pais olhando e falam, filho, olha só quando é que está indo isso, você está se isolando de todo mundo. Não, não é isso não. Como é que fala? Cuidado. Não é que ela é dominadora, não é que é controladora, não. Ela só é muito cuidadosa, ela quer cuidar de mim, ela me ama demais. Não, querido, ela não te ama demais, não. Ela acha que você pertence a ela. Essa pessoa acha que a tua vida é dela. Essas pessoas dominadoras precisam de ajuda, de apoio. E procuram um psicólogo, procuram um psiquiatra. Mas não vai ser o parceiro ou a parceira momentânea, naquele momento, que vai fazer com que ela se transforme numa pessoa melhor. Na verdade, naquele momento, o relacionamento só prejudica, só atrapalha, porque o objeto de desejo está ali. Não é de amor, não, é de objeto de desejo. Quantas e quantas situações dessas nós vemos e vão terminar em tragédias? Simplesmente porque nós não soubemos o momento de parar. Não soubemos o momento de encerrar aquele ciclo. Muitas vezes a gente está num trabalho, o trabalho é terrível. A gente sofre assédio moral de tudo quanto é tipo. O patrão é ruim e o salário nem justifica. Porque quando é um salário bom, a gente também tem que empurrar na barriga, né? De repente, o salário é bom, eu preciso, tal. Mas às vezes nem vale a pena. Mas é insegurança. E o medo? E o medo de romper esse padrão? E o medo de romper esse ciclo? E o medo? Às vezes a gente precisa. É o salto de fé que a gente tem que dar. É o salto de fé. É olhar assim no precipício e pular. Só que embaixo, logo abaixo, 1 metro abaixo, tem uma plataforma de pedra que eu não vi. Eu paro em pé em cima da plataforma, eu dei um salto de fé. Me arrisquei naquele momento. Às vezes é o que precisa para que a nossa vida se transforme. Eu entender que naquele momento eu preciso romper esses ciclos. Eu preciso acabar com isso. Eu
transformar a minha mente, eu preciso transformar a minha vida. Quantas e quantas possibilidades de transformar a nossa vida nós já não tivemos? Algumas vezes nós aproveitamos e vimos que realmente foi uma transformação radical de vida. Outras vezes nós tivemos medo de aproveitar. Outras vezes a gente preferiu se retrair. Porque o medo é uma arma muito poderosa que é usada para nos impedir de prosseguir nessa caminhada, de prosseguir nesta evolução que nós temos. A gente deixa de fazer tudo por medo. Mas é engraçado, tem coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que já são tão automáticas, a gente não tem medo. Então, se eu saio da minha casa para o meu trabalho, pego lá o ônibus, todo dia por volta das 7 da manhã, eu pego o ônibus para o trabalho. E eu não me preocupo em saber se o motorista dormiu meia-noite, se o motorista não está embriagado, se o motorista não usa droga ilícita, se o motorista realmente é habilitado para dirigir esse veículo. Eu não entro no ônibus, pago minha passagem e sento lá no meu canto. Pronto. Eu não tenho medo disso. Se eu pego um voo, quantos aqui que já tiveram a oportunidade de voar, de pegar um avião, foram lá batendo na cabine e pediram o piloto brevê? Não, me mostra aí, eu quero saber se você sabe. Vamos lá, decola esse avião aí que eu quero ver você decolar um avião, para ver se realmente você sabe o que está fazendo. Ninguém faz. A não ser que seja uma pessoa muito paranoica. Mas não faz. Tipo, procura. São as situações do cotidiano que nós fazemos e já é automático para nós fazer. Por que não tentar, então, potencializar esse costume de arriscar? Sair de casa é um risco. É um risco, a gente pode ser atropelado, pode acontecer uma série, pode ser assaltado, pode acontecer uma série de coisas. Mas ninguém pensa nisso, porque o natural para nós é sair da minha casa, eu vir até aqui, fazer a palestra, assistir a palestra e voltar para casa em segurança e pronto, acabou. É o natural. Não passa pela minha cabeça que possa acontecer algo de ruim no meio do caminho. Por que eu não posso transportar isso para as outras áreas da minha vida? Por que eu não posso começar a acreditar que o natural para mim é ter um relacionamento e ser feliz nesse relacionamento? Por que eu não posso pensar que o natural para mim, às vezes, é estar sozinho e ser feliz sozinho e ser feliz comigo mesmo também? Por que não? Por que eu não posso naturalizar para mim que estar no emprego eu posso ser feliz naquele trabalho? Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir satisfeito ali, independente do que eu esteja fazendo, independente do valor de salário que eu esteja ganhando. Mas eu estou bem ali, eu estou feliz ali, eu estou satisfeito ali. Às vezes é bom começar também a naturalizar isso. Eu, esses dias, eu estou sozinho em casa. Minha esposa viajou, foi visitar a mãe, eu não pude ir para o trabalho. Minha mãe viajou para a Argentina, está lá. Tem 15 dias já para a Argentina, volta só sábado. E sábado passado foi meu aniversário. Eu estava sozinho no meu aniversário. Eu falei assim, caramba, que chato, né? Passar o aniversário sozinho. Eu encontrei com alguns amigos durante o dia e tudo, mas à noite eu estava em casa sozinho. Daqui a pouco eu falei, e por que é tão ruim assim ficar sozinho? Eu gosto tanto de mim. Eu sou uma pessoa tão legal comigo, eu cuido bem de mim, eu faço exercício, eu tento exercitar a minha mente através de boas leituras. Então eu sou uma pessoa legal. Por que não? Eu fui lá, botei um filme, sentei no sofá, fiquei lá assistindo um filme lá, tranquilo, sem pensar nisso, curtindo a minha companhia, entendendo que naquele momento era o melhor que eu podia fazer para mim. Até porque ficar chorando não ia adiantar de nada. Minha mãe, minha esposa não iam se teletransportar na minha frente ali, porque eu estava chorando, triste, chateado, porque ela não podia estar comigo naquele momento. Às vezes isso acontece, gente. E é bom gostar de si. Há quanto tempo a gente não para para olhar para nós e
desculpe se eu estiver trazendo uma notícia muito triste, mas quem não passou vai passar. Então, esse mundo é assim. São os desafios. São os desafios que a gente tem. É assim, gente. As nossas relações são assim. Eu posso amar a pessoa que está comigo, mas vai ter dia que eu vou olhar e falar assim, meu Deus, o dia que eu estava com a cabeça quando eu casei com esta criatura. Acontece. E ela pensa de mim a mesma coisa. Claro que pensa. Eu amo o meu trabalho. O trabalho hoje é algo que eu gosto de fazer. Mas tem dia que eu olho e falo assim, meu Deus, por que eu não pedi conta disso ainda? Sim, porque tem dia que fica difícil, está pesado. Minha vida é boa, mas tem dia que eu olho, né, eu saio para correr às vezes e falo assim, por que eu faço isso? Eu sofrimento, estou doído, estou dolorido. Eu sei por que eu faço isso. E espero quando estiver lá com 80 anos eu entender melhor ainda por que eu estou fazendo isso hoje. Quando eu estiver totalmente autônomo, sem precisar de muita gente para me ajudar para muita coisa, estiver vivendo minha vida plena, feliz, eu vou saber, não, isso foi a base que eu construí lá atrás, fazendo meus exercícios que me dão um corpo saudável hoje, uma mente saudável hoje. Tem situações que no primeiro momento a gente não entende, mas passa rápido também. Passa rápido também. Porque a vida é feita desses pequenos ciclos diários. O tempo todo é assim. Todo dia na nossa vida, uma história começa, se desenvolve e termina. Todo dia. Aí tem outras histórias que são um pouco maiores, demoram mais, esse ciclo demora mais para passar. E tem outros ciclos que às vezes vão durar uma vida inteira. E tem ciclos que estão desde quando nós fomos criados, a gente está vivendo esse ciclo de evolução constante. É saber aproveitar o momento, é saber aproveitar a jornada. Às vezes nós estamos muito focados no destino. Estou muito focado, não, eu quero chegar ali naquela porta, eu vou só olhando para a porta. Mas e o caminho? As grandes lições da nossa vida, elas estão no caminho. As grandes lições da nossa vida estão nas histórias e nos encontros que nós vamos agregando para a nossa vida ao longo da jornada. Então, muito mais importante do que chegar no destino é curtir o passeio. É curtir a caminhada, é curtir cada momento dessa história linda que nós construímos. A história de todos nós é muito rica. Às vezes a gente pode pensar assim, não, minha vida é muito sem graça, minha vida é muito sem graça. Porque a gente acha só que sofreu muito na vida e a vida interessante. Alex, eu nunca passei fome na vida, eu nunca morei na rua, eu sempre fui. Não fui um adolescente rebelde, eu não cheguei em casa tarde, meu pai e minha mãe ficaram brigando comigo. Meus pais não se separaram, estão casados até agora, que vida chata. Não, a sua vida é fantástica, do jeito que ela é. Sua vida dá um livro, dá um filme, do jeitinho que ela é. Tanto quanto a vida de outras pessoas que de repente passaram por situações terríveis, mas passaram. Você de repente ainda não passou por uma situação dessa, e sua vida é maravilhosa do jeito que é. É para ser exatamente dessa forma. Até porque nós às vezes invejamos a vida de algumas pessoas e nós não estamos preparados para viver essa vida. Ou alguém aqui se sente preparado para ter uma vida igual a de Chico Xavier. Vamos falar dele de novo. Alguém? Vamos falar de uma outra pessoa que nem passou tanta necessidade material na vida. Raul Teixeira. Raul Teixeira, um médico famoso no mundo todo, professor titular da UF, Niterói, de física, então um homem de boa condição financeira também, profissional, palestra fora do Brasil e um belo dia indo para os Estados Unidos, proferiu uma série de palestras, tem um AVC, um avião em pleno voo, de repente tudo ruiu, teve que parar de trabalhar, teve que parar de fazer palestra, está até hoje aí se recuperando, dia após dia, voltou a psicografar, é verdade, mas palestra já não faz mais, dificilmente fará nesta encarnação palestra novamente.
acontece um montão de coisa comigo que eu não sei porque aconteceu. E eu fico pensando assim, gente, mas o que muda? Por que isso aconteceu assim? O que foi que eu fiz assim, de repente? Eu não sei, eu não lembro, não sei. Mas acontece. Então também eu não posso julgar como foi. Alguém está preparado para viver assim? Para passar por essa experiência? Eu não sei se eu estou. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. De repente, não poder estar mais, para mim, seria algo terrível. Não sei como é que ele lidou com isso. Alguém está preparado para viver? Então, repito, a vida do Chico Xavier. Alguém quer ter o Emmanuel ali no seu cangote, ali o tempo inteiro falando ali? Alguém tem essa vontade? Está ali sofrendo, o olho está sangrando, está saindo com luz, mas está chorando por quê? O outro olho está bom. Ter um olho bom é uma bênção. Alguém está preparado para isso? Então, eu admiro muito tudo que o Chico Xavier fez, mas ainda não quero, ainda não estou preparado para vivenciar essa experiência. Talvez na próxima encarnação ou em outra eu estarei, um dia estarei, com certeza. Um dia todos nós estaremos preparados para viver essas experiências, mas hoje ainda não é o caso. Então nós precisamos gostar da vida que temos. E se não gostamos da vida que temos, que a gente mude. É lícito eu não gostar da vida que eu estou vivendo. É flaqueira. É lícito eu analisar minha vida e falar, cara, está tudo errado. Está tudo fora do lugar. Eu estou fazendo algo que eu não queria fazer. Eu estou vivendo num lugar que eu não queria viver. Eu convivo com pessoas que eu nem sei porque estão aqui, porque eu não gosto delas. Dentro desse contexto, eu não estou gostando de mim, que é o principal. Está tudo errado. Então muda. Muda. Mas muda de verdade. Muda a ponto de no dia seguinte em que a mudança iniciou, você tirar foto sorrindo. Mesmo que o dente ainda esteja torto. Você está mudando. Uma semana depois que mudou, vai à praia de sunga, mesmo que você ainda esteja gordo. Esteja acima do peso. Mas você está mudando. Você quis mudar. Você está no processo, está no caminho. Você está aprendendo nessa jornada, que é o mais importante. Bom, já me informaram que eu acho que o relógio está errado. Isso aqui já está acabando, mas não tem nem 15 minutos que eu comecei a falar. Então eu acho que está errado. Eu nem tenho nem suar. Está complicado. Bom, mas por mim eu ficava aqui mais 1 hora, 2 horas, seja lá o que for. Perdi a noção do tempo. Mas nosso tempo já se foi, então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nos ter criado, por nos dar essas oportunidades de encontro. Agradecer a Jesus por seu poder e guia para as nossas vidas. A espiritualidade maior não nos permitir estar aqui. Sem a espiritualidade maior, nada disso é possível. Nada. Agradecer a direção da casa pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer receber esses convites. É um prazer maior ainda poder aceitar esses convites, de estar aqui. Pode ter certeza que eu ganho muito mais do que qualquer um possa ganhar qualquer coisa estando aqui. E quero agradecer especialmente a cada um de vocês que escolheu estar aqui na noite de hoje. Se for uma escolha, ninguém está obrigado a estar aqui. Foi uma escolha, isso é fantástico, gente. Uma noite, né? Terça-feira, a maioria de nós teve um dia de trabalho, que às vezes é exaustivo, às vezes não trabalha aqui, trabalha em outro município, pega trânsito, mas ainda achou que era necessário, que era útil estar aqui, ao invés de estar em casa descansando, podia, mas escolheu estar aqui. E vocês podem ter certeza que a espiritualidade está trabalhando fortemente na vida de cada um de nós que escolhemos hoje estar aqui. Eu desejo muito